vi desperto ao lado do corpo, já com o meu mentor. Então, e com um monte de gente em volta, porque eu estava fazendo parte de uma caravana. Era uma caravana para a Amazônia. O que a gente ia fazer na Amazônia era um mistério. Porém, a gente foi para lá, era um grupo que, se não me engano, de 24 pessoas, que também estavam em projeção astral, pois todas tinham um cordão de prata. Então, quando chegamos lá sobre a Amazônia, tinha uma grande floresta, e lá no meio tinha um grande porto, como se fosse porto de navios, só que tinha um objeto muito grande lá. Parecia de longe assim uma caneta daquelas prateadas, sabe? Aquelas canetas cromadas, que estava parada lá no meio da floresta amazônica. Tinha uma clareira muito grande e tinha muito movimento de naves. Tinha naves que vinham, naves que iam, tinha luzes, tinha pessoas andando pelo chão. E essa nave estava lá ao fundo. E todos pareciam que estavam envolvidos com essa nave. E daí então a gente foi chegando mais próximo. Nós fomos com um veículo. E lá, né, com esse veículo a gente chegou perto de um atracador que tinha. Estacionamos numa plataforma. Fomos caminhando, por mais que pudéssemos talvez ter voado, mas como nós não éramos acostumados a isso, nós fomos até próximo dessa grande nave, que realmente era gigantesca. Eu tinha que olhar para cima completamente para tentar ver o final dela, porque ela era arredondada assim. Realmente era uma nave charuto, como possivelmente é de muitos relatos por aí. E qual era a finalidade dessa nave? Que a gente veio descobrir depois, que era transportar os seres que deveriam deixar a Terra, porque, como a gente sabe, houve um acordo, um tratado, por causa da evolução planetária, que seres a partir de certos níveis espirituais apenas poderiam voltar ou permanecer no planeta Terra, né? Voltar a encarnar ou permanecer no planeta Terra. E então esses seres que teriam um nível espiritual menor, digamos assim, seres que não amadureceram muito no amor, eles deveriam deixar o planeta. Então essa nave era encarregada de fazer, digamos assim, uma limpeza do astral do planeta Terra, uma evacuação dos umbrais. E então essa nave era preenchida com 2 milhões de seres. 2 milhões de seres completavam essa nave. Dentro de um período de 1 mês e meio, essa nave enchia com 2 milhões de seres, ao qual eram levados daqui da Terra para a Lua. E depois lá na Lua eles seriam realocados para outro lugar futuramente. E o mais incrível de tudo é que lá na Lua esses seres que iam para lá, eles eram soltos em um grande espaço da Lua. E como lá na Lua tem uma variação de temperatura muito grande, e por causa que era muito escuro e muito claro de dia e na noite lá da Lua, então eles ficavam em uma constante migração, literalmente, entre a luz e as sombras. Essa nave ela tinha 27 andares dentro dela, e ela era tão grande que outras naves andavam dentro daquela nave. Chegavam naves, entravam por uma porta gigantesca e continuavam andando para dentro daquela nave. E iam para lá, iam para cá, tinha um átrio muito grande no meio, tinha vários elevadores e muita gente indo e vindo, trabalhando, e nós éramos uma excursão conhecendo aquele lugar. E tinha 27 andares. Mais tarde a gente ficou sabendo que cada andar era responsável por uma frequência energética específica. Por exemplo, naquela nave carregaria desde aqueles seres que realmente são primitivos e se encontram andando pelos umbrais da Terra, onde se assemelha a cavernas, né? São seres que não desenvolveram ainda a inteligência, também não desenvolveram ainda o amor. São seres, digamos assim, que estão no estágio mais inicial da evolução. Então tinha lugares para estes seres lá, e a gente foi conhecer esses locais, e eram literalmente cavernas. Eram cavernas dentro da nave. E eram todas cavernas construídas, né? Cavernas plasmadas, de forma que aqueles seres não notassem que eles estariam sendo transportados e muito menos imaginassem que iam estar sendo transportados de mundos, né? Então, e como eles poderiam ser agressivos, tinha proteções em volta da onde eles poderiam estar. E inclusive a gente tinha muito medo de nos aproximar desses seres, porque a gente foi visitar um andar inferior, um andar médio e um andar superior desta nave. E em outra oportunidade que a gente foi visitar o comando desta nave. Mas nesse andar mais inferior é onde os seres poderiam representar risco para nossa excursão, porque eles poderiam de repente querer atacar ou alguma coisa do tipo, porque realmente eles eram seres mais brutos. E então eles tinham, não era grades, mas tinham como se fosse uma película que não deixasse transpassar,
Mas ao mesmo tempo essa película era invisível, assim, só quando se aproximava dava para perceber que havia algo. Então esses seres ficavam para o outro lado, mas era como se fosse cavernas, tinha grama, tinha terra, tinha pedras. Ninguém diria que estaria dentro de uma nave espacial. Inclusive, na hora que a gente foi visitar, estavam alimentando estes seres com carne. Só que a gente ficou nos perguntando, da onde essa carne? Como que eles iam alimentar os seres com carne? Da onde que eles iam tirar? E eles nos explicaram que eram também carnes plasmadas. Não sei como é que eles fazem esse processo, mas não era carne de verdade, era apenas igual a uma carne, mas não era carne. Mas eles precisavam se alimentar dessa carne para manter as suas energias, para manter as suas vibrações, eles precisavam comer essa carne falsa, por causa que é o normal da alimentação deles, e eles precisam para manter o seu corpo bioenergético da forma como é. Bom, depois a gente foi visitar uma zona intermediária. Nessa zona intermediária era uma ala onde tinha bastante mendigos, e já era uma região com mais característica de hospício, onde tinha pessoas que elas pareciam pessoas mendigas, estranhas, algumas pareciam doentes, outras pareciam pessoas loucas, coisas desse tipo. Outras estavam muito tristes, outras que queriam falar com a gente, queriam perguntar o que a gente estava fazendo lá, por que a gente tinha esse cordão nas costas, né, o cordão de prata. Então, só que foi nos recomendado que a gente não conversasse com ninguém, e a gente só passava nos corredores andando. Não demorou muito o passeio todo, não demorou muito. Na minha cabeça não foi mais do que 1 hora o tempo que a gente ficou lá para conhecer todas as naves. E para viajar entre os andares, cada andar eram 27 ou 28, eu não me lembro exatamente. Mas entre cada um desses andares era uma vibração diferente. E como a gente visitou um andar bem inferior, um andar do meio e um andar de cima, a gente pegava um elevador. E esse elevador ele tinha era um aclimatador energético. Ele fazia a energia mudar de acordo com a frequência de cada um dos andares da nave. Por exemplo, no andar mais lá de baixo, como os seres eram mais primitivos, eles eram acostumados com uma energia mais densa, mais pesada. Conforme descia esse elevador, a gente era aclimatado de acordo com essa energia mais densa. E inclusive muitos se sentiram mal estando lá, se sentiam com medo, começavam a sentir um ambiente tenso, porque realmente era assim que ia ficando a coisa lá embaixo. E conforme subia esse elevador, automaticamente a gente ia passando por diferenças energéticas, e a gente ia sentindo cada vez mais alto, a gente ia sentindo um alívio cada vez maior, mas nenhum dos andares era assim muito agradável, só ia ficando cada vez melhor conforme subia. Então lá no meio tinha esses seres que eu falei, e lá nos andares mais de cima eram hospitais. Era exatamente como os hospitais aqui da Terra, aqueles hospitais que a gente vê lá no nosso lar, porém é dentro de uma nave. Sabe o corredor que perde de vista, e daí olha pro lado, anda um pouquinho e tem outro corredor que perde de vista? É impossível se achar lá dentro para quem não conhece ou quem não está acostumado. E lá nesse andar, se não me engano 27 ou 28, era o andar mais de cima, ficava quem? Ficavam as pessoas que eram muito inteligentes, porém não tinham um nível de amor, ou seja, não tinham um nível espiritual também suficiente para permanecer na Terra, por causa que o nível espiritual é o equilíbrio entre o amor e a inteligência, não é verdade? Porque com inteligência demais e pouco amor a pessoa pode se destruir e destruir o planeta. Com muito amor e pouca inteligência a pessoa pode ser lograda e fazer o mal achando que está fazendo bem, por ser altamente facilmente influenciada e não saber direito o que está fazendo enfim. Então lá tinham doutores, tinham cientistas, tinham pessoas altamente inteligentes. Não conversamos com ninguém, mas a gente foi visitar um dos quartos. E nesse quarto tinha uma pessoa que eu não sei se ele nos viu ou não, porque pareceu que não. Mas ele tinha uma tela em frente, tinha um monitor de LCD, de LED, com certeza não, mas é muito mais avançado, na frente dele. E por lá ele estava vendo as vidas dele. E o mentor mostrou que tinha um catálogo enorme com todas as coisas que ele poderia ver. E eram vários momentos da vida dele. E tinha momentos que mostrava vidas onde ele foi um político. E tinha daí cláusulas, tinha assim, listas intermináveis de dias e de notas para que ele visse. E daí tinha, cada uma das notas tinha um vídeo que mostrava momento que, por exemplo, ele poderia estar fazendo algo melhor com o dinheiro da cidade, mas ele optou por estar comprando drogas com aquele dinheiro. A gente viu 2, 3 casos que naquele monitor mostrava momentos da vida dele que ele estava fazendo coisas as quais a consciência dele virá a cobrar no futuro.
e são os motivos pelos quais ele estaria deixando o planeta. Porque muitos sabem e estão conscientes que estão deixando o planeta, e muitos não sabem que estão deixando o planeta. O mentor também falou que na hora de buscar essas pessoas locais onde eles estariam no mundo, muitos não iriam querer vir, de forma alguma. Então, muitos foram convencidos, foram mostrados de que realmente seria necessário, por causa que eles têm uma forma fantástica de falar com a pessoa. Não é, oi, tudo bom, eu acho que seria melhor para ti ir para um outro planeta. Não. Eles são seres assim de luz fantásticos, então só de chegar perto a consciência deles se tocam e fica mais fácil deles se darem conta do que eles fizeram, do que eles fazem, de que realmente seria melhor irem para outros lugares. Então muitos deles conseguiam ser convencidos de que outro lugar seria melhor para eles e que seria então a hora de deixar o planeta, e então aceitavam ir para o Grande Nao, que era como era chamado, o transportador. E muitos dos seres não queriam vir, então eles eram adormecidos. Tinha uma canetinha que eles apertavam um botãozinho, parecia um MIB Homens de Preto, só que não dava um flash. A pessoa automaticamente ela ficava com sono e dormia e acordava já na nave. Mas não é que era contra a vontade dela, porque segundo os mentores, elas foram avisadas centenas de vezes. Teve pessoas que eu contei essa história e elas disseram que já leram e já encontraram esse veículo sendo descrito desta forma em livros espíritas. É bom deixar claro uma coisa, que aqui no mundo dos encarnados são 7 bilhões de almas, não é? No plano astral são 21 bilhões de almas, porque é o triplo da população, que a gente pensa que o mundo é dos encarnados, quando na verdade o mundo é dos desencarnados, porque eles são 3 vezes mais. Então imagina, aquela nave ela atendia toda a América do Sul, segundo eles. Atendia a América do Sul inteira, cada 1 mês e meio enchia com 2 milhões de seres. Então imagina quantas dessas naves seriam necessárias para um âmbito de 21 bilhões de seres. Digamos que se 1/3 desses tivessem que deixar a Terra, ia ser centenas de meses, centenas de naves para encher. Então essa era só responsável pela América do Sul. Com certeza tem diversas outras pelo mundo. E naves chegam dela e vão dela o tempo inteiro. E ela se completa a cada 1 mês e meio.